Nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da radiação no corpo humano e, em particular, sobre o surgimento do câncer como uma consequência da incidência da radiação ionizante. Bom, primeiro vamos ver aqui uma tabela que nos diz quais serão os efeitos esperados da radiação no corpo humano em função da dose que o corpo recebe, né? Então, vamos imaginar que uma pessoa ela esteja recebendo uma dose aguda, ou seja, ela foi em algum local que havia alguma fonte radioativa e ela tomou uma certa dose num período curto de tempo, não foi uma dose que ela ficou tomando ao longo de anos ou mesmo décadas. Então, quando a dose é tomada num tempo curto, alguns minutos ou horas, né, ou até no máximo dias, nós nos referimos a esse tipo de contato com a radiação como uma dose aguda, tá? Então, dependendo do nível de dose tomada, os efeitos no corpo humano vão ser diferentes. Então, vamos imaginar que numa situação alguém tome de 5 a 75 REMs. A menos de 5 não tem qualquer efeito observável, mas já em 5 REMs já digamos assim, seja o limiar do começo de poder se observar alguma alteração no organismo humano, né? Mas vamos supor que essa dose não ultrapasse a 75 REMs, então a gente está se referindo a doses até 0,75 sieverts, né? Menor que um sievert. Então, o que acontece? Pode haver aberrações cromossômicas, depressão temporária de células brancas, né, no nível de quantidade de células grandes em alguns indivíduos e não em nenhum outro efeito mais observável, né? Todos esses efeitos, ou seja, alterações em cromossomos e alteração do número de células brancas no sangue são recuperadas plenamente depois de um tempo curto também, né? Então, não, ou seja, há alterações sanguíneas, mas não passa disso. Se a dose for de 75 a 200 REMs, então 200 REMs, nós já estamos falando de doses de 2 sieverts, né? Então, o indivíduo que tomou essa dose, ele vai apresentar um quadro de vômito em 5 a 50% dos casos, né? Dentro de poucas horas. O vômito não acontece imediatamente, mas dentro de algumas horas, o organismo, ele normalmente interpreta que, ao incidir a radiação sobre ele, que existe alguma substância estranha no organismo. Não é esse o caso, mas essa, digamos assim, seja, entre aspas, a interpretação do organismo. Então, daí o quadro de vômito, né? Então, também apresenta um quadro de fadiga e perda de apetite. Mas tudo isso, não para todos, mas uma porcentagem dos indivíduos, até 50% dos indivíduos apresentam esse quadro. Há mudanças sanguíneas moderadas, mas a recuperação acontece depois de poucas semanas para a maioria dos casos, né? Então, você tem alterações sanguíneas e tem também a possibilidade de fadiga e vômito. Para doses de 200 a 600 REMs, ou seja, de 2 a 6 sieverts, o que nós temos? Até 300 REMs ou 3 sieverts, todos os indivíduos vão exibir um quadro de vômito, no máximo até 2 horas depois de tomar essa dose, né? Há mudanças sanguíneas mais severas, possibilidade de hemorragia e crescimento da suscetibilidade a infecções, particularmente para doses mais altas dentro dessa faixa, né? Então, para doses maiores do que 300 REMs, esse quadro se agrava, vamos dizer assim, né? Então, há também a ocorrência de perda de cabelos depois de 2 semanas para doses acima de 300 REMs, acima de 3 sieverts. E a recuperação se dá
de 1 mês a 1 ano para a maioria dos indivíduos. Né? Ah, e 20%, quer dizer, quando está na parte mais baixa dessa faixa, né? Então, para a dose 2, 3 sieverts, você tem uma recuperação depois de 1 mês ou até no máximo 1 ano para a maioria dos indivíduos. Mas se for mais próximo de 6 sieverts, você tem uma possibilidade de apenas 20% de sobreviver a essa dose, né? Então, digamos assim, isso diz respeito à dose de 6 sieverts. Se tomou 6 sieverts, uma dose aguda, há apenas uma chance de 20% de sobrevivência. Para doses maiores que 6 sieverts, vamos colocar de 6 sieverts a 10 sieverts, há um quadro de vômito, no máximo até 1 hora depois de tomar a dose, mudanças sanguíneas severas, hemorragia, infecção e perda de cabelo. Entre 80% e 100% dos indivíduos expostos vão sucumbir, vão falecer num prazo de 2 meses, né, até 2 meses. Aqueles que sobreviverem, né, até 10 sieverts, aqueles que sobreviverem vão ter um convalescimento, né, um período de recuperação muito longo. Longo quer dizer anos. Né? Então, para 10 sieverts, vamos dizer assim que é quase certa a morte. Né? Acima de 10 sieverts, a morte é uma certeza. Né? Mas vamos dizer assim, que o quadro é um quadro de sofrimento, né? Então, a morte, ela não acontece imediatamente, mesmo para doses altas, doses que estão nessa faixa, né? Mas você vai ter um quadro de vômito, de perda de cabelo, de infecção, né? Então, o indivíduo ele pode sofrer durante semanas, digamos assim, na cama de um hospital até vir a falecer, né? Então, esse é o quadro geral dos efeitos de doses agudas no corpo humano. Se nós vimos que, então, há efeitos no sangue, né? A contagem vamos dizer assim, elementos do sangue se altera após a tomada de uma dose razoável, né? Então, aqui nós temos um gráfico que mostra a alteração, por exemplo, de plaquetas, de leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, e linfócitos de indivíduos em geral. Há uma estatística aqui de vários indivíduos ao longo do tempo depois de uma dose tomada em T igual a 0. Né? Então, o que acontece? Em geral, você tem um aumento desses elementos no sangue, né? Dessas organelas no sangue, exceto no caso dos linfócitos, né? Mas os glóbulos brancos, as plaquetas, elas aumentam, digamos assim, até poucos dias depois de tomar a dose, e depois eles caem a níveis mais baixos do que estavam antes, né? Então, em particular aqui, os glóbulos brancos que nos protegem contra infecções e contra doenças de um modo geral, eles, antes de tomar a dose, eles estão em um certo nível, né? Já que você toma a dose, o organismo interpreta que está sendo atacado, então existe um esforço do organismo para aumentar a produção dos glóbulos brancos, né, dos anticorpos em geral, mas isso só se mantém até um máximo, 1 dia, 2 dias no máximo depois de tomar a dose. Depois você tem uma grande depleção, ou seja, uma grande diminuição dos glóbulos brancos, então por isso o organismo fica sujeito a infecções de um modo geral, né? Então, ou seja, há uma debilitação do organismo, uma debilitação imunológica do organismo dias depois de você, no caso de tomar uma dose alta, né? Que leva a esse quadro todo que descrevemos no slide anterior. Então, de certa forma, um exame de sangue poderia identificar se uma pessoa tomou uma dose razoável de radioatividade. Então, se houver alguma suspeita, um exame de sangue ele poderia estar confirmando isso ou não. Embora, é claro, existam outros agentes que podem provocar uma alteração
nas plaquetas, nos glóbulos brancos e nos linfócitos no sangue. Bom, outros efeitos que podemos ver de doses agudas diz respeito especificamente aos órgãos reprodutores humanos, né? Então, um dos efeitos da radiação é, vamos dizer assim, impor limitações ao sistema reprodutório. Então, é possível que, em função de uma tomada de dose, uma pessoa pode apresentar um quadro de esterilidade, né? Então, para doses até 150 rads, então aqui como é rad, é dose, não é dose equivalente, né? Então, aqui o raciocínio ele é imediato para beta e gama, né? Não para alfa, mas normalmente essas doses agudas, muito difícil você tomar uma dose devido a alfa, é mais comum, digamos assim, embora você tomar uma dose muito alta não seja comum, né? Mas nos casos em que acontece, o mais comum é tomar doses de gama e beta. Então, no caso, como o fator de qualidade é 1 para gamas e beta, então dose e dose equivalente vão ter o mesmo valor numérico. Então, a gente pode ler, se for para gamas e betas, aqui dose pode ser dose equivalente em rins também, né? Então, 150 rads significaria 150 rins, no caso de beta e gama. Então, para 150 rads, já é suficiente para, vamos dizer assim, ter efeito uma esterilidade breve, né? Uma esterilidade que dura um certo tempo limitado, né? Então, alguns dias, por exemplo, né? Semanas. Contudo, se a dose for da ordem de 250 rads, haverá esterilidade por então, por 1 ou 10 anos o indivíduo, né, sobrevivendo a essa dose, uma dose, digamos assim, que a chance de sobrevivência é relativamente alta, ainda o sujeito ele não, digamos assim, poderia se reproduzir num prazo de 1 a 2 anos. Né? Se a dose for na faixa já que tem a morte como possibilidade, ou seja, de 500 a 600 rads, estaria da ordem de 5 a 6 sieverts, no caso de beta e gama, a esterilidade já é permanente, né? Não para todas as pessoas, mas para muitas pessoas, a maioria das pessoas, né? E acima de 800, aí você tem, de fato, a destruição do aparelho reprodutório, e então teria a esterilidade permanente. Contudo, para doses dessa ordem, acho que a menor preocupação do indivíduo vai ser com a sua esterilidade, porque a possibilidade de morte é muito alta, né? Mas é só para a gente ter uma ideia de que para diferentes partes do organismo, diferentes níveis de doses podem dar efeitos particulares. Bom, isso tudo que vimos foi no caso de doses agudas, né? Ela tem como principais, vamos dizer assim, consequências isso, né? Esse quadro todo de infecções e também o fato de que, por exemplo, se você tiver contato direto com fontes radiativas, essas fontes radiativas vão acabar destruindo as células que fazem parte do seu corpo, pode causar, digamos assim, quadros bastante tristes, bastante feios de se ver, como essa foto aqui, né, que é um quadro típico, por exemplo, do acidente de Goiânia, em que as pessoas se contaminaram, contaminaram a pele, né, por uma quantidade razoavelmente grande de emissores, né, estava na forma de um óxido, um pó, então esse pó se impregnou na pele e durante algum tempo, né, pelo menos horas, foi tendo esse contato direto onde uma certa quantidade de radiação foi emitida e, claro, matou muitas células. Então, o indivíduo ele vai sentir isso, não imediatamente, né, desde o primeiro instante em que teve contato com a radiação, mas aos poucos ele vai sentindo um quadro de queimadura, né, que é um quadro, digamos assim, típico de quando você tem células que vão morrendo, né, aquela ardência, né, praticamente insuportável e vão aparecer feridas ao longo do tempo, né, principalmente ao longo de dias, né, um quadro de dias, quando a pessoa, digamos assim, sobrevive alguns dias, né? Então
um quadro bastante feio, até difícil de ver isso, né? Mas é o quadro que se tem no caso de doses agudas muito elevadas. Bom, agora vamos falar dos efeitos crônicos, vamos dizer assim, que são os efeitos que são mais preocupantes para a maioria da população. Como nós tínhamos visto no vídeo anterior, há muitas fontes naturais de radioatividade as quais o ser humano toma contato a vida inteira. Então, essas fontes naturais todas estão num nível que está muito abaixo dos níveis descritos neste vídeo anteriormente. Então, a maioria das fontes naturais estão, digamos aqui, nessa faixa, né? Então, até possivelmente abaixo de 5 rems, né? Então, são doses, vamos dizer assim, muito pequenas, mas doses em que nós tomamos praticamente a vida toda. Então, por exemplo, o contato com o radônio e os produtos de decaimento do radônio durante a vida toda, né? Porque o radônio está presente no ar que nós respiramos e nós inalamos tanto o radônio quanto os seus produtos de decaimento, o chumbo 218, o chumbo, o polônio 218, o polônio 214, né? O chumbo 214, assim, o chumbo e bismuto, né, que são produtos de decaimento do radônio. Então, esses elementos estão presentes no ar, nós inalamos esses elementos durante a nossa vida inteira. Então, digamos assim, a dose transferida ao aparelho respiratório é uma dose crônica, uma dose que vai, vamos dizer assim, se dando aos pouquinhos, né, do ponto de vista do cálculo da dose que se toma, digamos assim, num tempo curto, é uma dose muito pequena, mas como você toma contato com esses elementos durante a vida inteira, então outros efeitos são possíveis, não há alteração sanguínea, não há problemas de infecções, de alteração de contagem de organelas no sangue, mas há outro efeito que é o efeito de longo prazo. E esse efeito de longo prazo é o surgimento do câncer, né, principalmente. Então, a origem do câncer, o processo de formação do câncer, é um processo que é chamado de carcinogênese, né, ou seja, a gênese do câncer. Então, esse é o efeito principal que se tem para doses crônicas, ou seja, doses que são baixas, mas que são tomadas ao longo de toda a vida. Então, o problema que você tem, então, é o surgimento do câncer. Lembrando que as radiações ionizantes, né, não são os únicos fatores que levam ao câncer. Então, você tem substâncias químicas que também são cancerígenas. Você tem, por exemplo, a carne vermelha, ela é cancerígena. Há estudos digamos assim, de milhares de casos que apontam nessa direção. Digamos assim, a própria radiação ultravioleta, digamos assim, que também é cancerígena, né? Então você tem os agentes químicos e os agentes radiológicos, né? E há outros agentes também que possivelmente podem causar câncer. Então, não estamos dizendo que o câncer pode ser ocasionado apenas por radiação ionizante, mas a radiação ionizante é um dos efeitos, né, que geram o câncer. Bom, como que isso acontece, né? Então, como que se dá a interação da radiação com o nosso organismo, dando ensejo ao surgimento do câncer? Bom, para entender esse processo, nós temos que ir a nível celular, né? Então, temos que entender como que se dá a interação das radiações ionizantes, a alfa, beta, gama, raio-x, radiação ultravioleta, com as células. Então, o que pode acontecer? É importante nós lembrarmos que o tamanho de uma dessas partículas ionizantes é muito, muito, muito menor que o tamanho da célula. Então, se nós imaginarmos aqui uma célula como um todo, uma radiação ionizante vai passar aqui, digamos uma gama, ela vai passar aqui e produzir, digamos assim, um rastro de ionização que é muito fininho, né?
Então, na sua passagem, ele pode atingir ou não algumas organelas. Então, pode, por exemplo, atingir uma mitocôndria, pode atingir um centríolo ou não. Né? Então, por exemplo, se a gama ela passar aqui, ela não vai atingir nem o núcleo e nem uma mitocôndria, por exemplo. Vai atingir essa organela aqui, que eu acho que deve ser um complexo de Golgi, né? Então, você tem situações em que a radiação ela pode ou não atingir o núcleo. A incidência de câncer, o surgimento do câncer, ela acontece no caso da radiação passar pelo núcleo. Mesmo assim, você tem vários casos. Então, o primeiro caso seria ela não passar pelo núcleo. Ao não passar pelo núcleo, essa radiação ela pode passar através da célula sem afetar a célula, ou pode atingir alguma organela essencial para a sobrevivência dessa célula e pode matar a célula. Em nenhum dos dois casos, a célula sem incólume ou a célula morrer, é problemático. Isso não vai levar ao surgimento do câncer. Se uma célula morrer, o nosso organismo é uma máquina de produção de células. Então, ele rapidamente repõe aquela célula que foi inutilizada, né? Descarta, tem os processos de excreção do organismo, pelo qual essa célula vai sair, e rapidamente o organismo produz outra célula daquele tipo, então você não tem problema nenhum. Então, o problema da radiação não é ela matar a célula. O problema é quando ela passa no núcleo, ela pode passar no núcleo e não afetar o núcleo, porque ela pode não atingir o material genético do núcleo, ou então ela pode atingir o material genético do núcleo. Se ela atingir o material genético do núcleo, ela pode também provocar, digamos assim, uma alteração tão grande que a célula morre. Então, nesse caso, também não tem problema. Mas o problema, de fato, que você vai ter, e que é, digamos assim, a situação em que o câncer vai surgir, é quando a radiação passa pelo núcleo e provoca uma mutação no código genético dessa célula. E nessa situação, a célula não perde a sua capacidade de reprodução, mas a célula que for surgir a partir da replicação dessa daqui, vai ser uma célula que não vai ter função, ou seja, uma célula inútil para o organismo, né? Então, se isso acontece, digamos assim, o problema, né? O caso em que você teria a possibilidade do surgimento do câncer, tá? Então, o que acontece? Quando a radiação incide e ela, digamos assim, por acaso, né, na sua direção aleatória que ela vai ter ali, ela venha e provoca uma alteração num trecho do DNA, num gene, a célula pode não perder sua capacidade de reprodução, então ela vai se reproduzir, mas a célula que aparece a partir da reprodução desta é uma célula que não consegue desempenhar as funções que aquele tipo de célula teria no nosso organismo. Quando isso acontece, em geral, as células que surgem são células também capazes de se reproduzir, então elas continuam se reproduzindo, originando outras células que, vamos dizer assim, são inúteis, não têm função para o organismo, e por algum motivo, essas células que não têm função, que são células modificadas, têm uma capacidade de reprodução maior do que as células sadias, ou seja, elas se reproduzem mais rápido do que as células normais. Então, o que acontece é que, como essas células se reproduzem mais rápido, a quantidade delas, o número delas vai aumentar em relação às células sadias e vão ocupar espaço das células sadias. Então, quando você tem, digamos assim, um grupo de células sem função, mantendo sua capacidade de reprodução e tendo uma capacidade de reprodução acelerada, e que formam um conjunto que cresce cada vez mais, a isso nós chamamos de tumor. Quando isso assume
um tamanho que já é considerado macroscópico, então aí você tem o tumor, né? Então, o que que é um tumor? O tumor não é um conjunto de células tóxicas ou que células que fazem mal para o organismo, não. É simplesmente um conjunto de células que, digamos assim, não tem a função, não consegue desempenhar a função que teriam. Então, por exemplo, se forem células de, glóbulos brancos, por exemplo, vão ser glóbulos brancos que não vão conseguir exercer o seu papel de anticorpos, né, de protetores do organismo, de, digamos assim, manter a imunidade do organismo normal, né? Se forem células que constituem os tecidos dos órgãos, vão ser tecidos, digamos assim, que não têm função, não conseguem desempenhar função. Então, por exemplo, se forem tecidos do fígado, então vão ser tecidos que não conseguem desempenhar o papel que o fígado tem na filtragem dos líquidos. Se for do rim, a filtragem da urina, né? Não vai conseguir desempenhar essa função. Se for no pulmão, vão ser células que não vão conseguir estabelecer as trocas de oxigênio que faz com que depois as hemácias levem esse oxigênio até outras células do organismo. Então, as células do pulmão não vão conseguir desempenhar esse efeito. Então, você vai ter, de fato, a falência daquele órgão mediante o aumento do tumor. E uma coisa interessante é que mesmo essas células sendo modificadas, elas não são diferentes o suficientes para que o nosso sistema imunológico as reconheça como uma ameaça. Então, os nossos anticorpos não as atacam, porque também vão ser células que vão ter um código genético semelhante às células anteriores, mas um pouco modificado, né? Bom, poderíamos nos perguntar o porquê essas células modificadas elas têm uma taxa de reprodução mais alta do que as células normais. Então, isso, digamos assim, não existe uma explicação plenamente aceita na comunidade científica para isso, mas existem hipóteses, boas hipóteses que podem descrever esse processo, né? Então, eu vou falar de uma dessas hipóteses, que são uma hipótese bastante razoável e que, digamos assim, explica satisfatoriamente esse processo, mas existem outras explicações. Então isso digamos assim, um tema de estudo de ponta da ciência nos dias de hoje, né? Então, por que as células cancerígenas elas se reproduzem mais rápido do que as células normais? Bom, nós sabemos que para as células se reproduzirem, existe dentro dos cromossomos existem as moléculas de DNA, né, as grandes fitas de DNA que reúnem um código, né, que seria o código genético, e trechos do DNA correspondem a genes. E cada um desses genes teria uma função diferente, mas essa função dos genes, ela se dá porque existe um processo de replicação do DNA, né, que o DNA, digamos assim, se transforma num RNA, e esse RNA pode se transformar, por exemplo, numa proteína. Então, é nesse processo que, por exemplo, os tecidos humanos são criados, né? Os tecidos, na verdade, são junções de proteínas, né, que são também moléculas muito grandes, são cadeias de aminoácidos, e essas proteínas se originam através da replicação do DNA. Então, existe uma organela dentro da célula, que é o ribossomo, né? Então, o ribossomo ele é encarregado de transcrever, digamos assim, ao longo de uma das fitas do DNA, ele gera, digamos assim, macromoléculas que são as substâncias que estão, as ligações moleculares que estão aqui nessa molécula formada, é uma replicação de um trecho do DNA, né? Então, eles replicam trechos a trechos do DNA, né? Uma replicação para cada gene do DNA. Então, por exemplo, um gene gera um tipo diferente de proteína, cada gene diferente, um diferente tipo de proteína. Alguns genes
geram enzimas. Isso tudo é feito pelo papel do ribossomo ao poder replicar. É como se o ribossomo chegasse aqui, ele lesse esse trecho do DNA e, de acordo com esse trecho aqui, ele forma uma molécula, uma grande molécula que pode ser uma molécula de proteína, né? Bom, a hipótese sobre por que as células cancerígenas se reproduzem mais rápido, ela advém do projeto Genoma. Então, o projeto Genoma foi um grande projeto a nível internacional, congregando esforços de cientistas do mundo inteiro, que teve como objetivo inicial, vamos dizer assim, decodificar todo o código genético dos DNAs presentes nas células humanas, né? E o que se imaginava, pelo menos que se passava ao senso comum às pessoas sobre o que de bom que o projeto Genoma poderia gerar para a humanidade, seria que poderia se identificar em cada trecho do DNA uma característica diferente dos seres humanos, né? Então tem um trecho do DNA que diz respeito à cor dos cabelos, outro se os cabelos são crespos ou lisos, outro a cor dos olhos, outro se as orelhas têm lóbulo ou não. Então se imaginava que quando se codificasse totalmente o código genético humano, e isso foi feito, né, se teria a cura para a maioria das doenças, né? Então, porque principalmente o câncer, se imaginava que se poderia curar o câncer, porque se identificaria o câncer como um gene específico do DNA. Mas os resultados são muito diferentes do que se esperava. O que se descobriu ao codificar, ao verificar como que era, o que conjunto de bases, né, guanina, adenina, citosina, cada gene humano tem, o que se verificou que a maioria dos genes não tem função a, digamos assim, operar sobre uma característica, digamos assim, macroscópica humana diferente e nem produzir uma substância diferente. Então, a maioria dos genes não tinha a função que se esperava deles. Então, até se chegou a batizar esses genes, que é a maior parte do código genético humano, de genes lixo. Em algum momento se chamou esses genes de gene lixo. Não sei se propriamente pelos cientistas, mas, digamos assim, pela popularização dos resultados do projeto Genoma. Então, a maioria dos genes são genes lixo, mas esses genes lixo, na verdade, eles têm um papel muito importante na dinâmica, vamos dizer assim, bioquímica do corpo humano, porque esses genes são genes reguladores de processos. Então, a maioria dos genes do nosso código genético são genes que, digamos assim, são responsáveis pela regulação de processos. Em particular, existem muitos genes que são responsáveis pela regulação do processo de formação das proteínas, né, de síntese das proteínas. Então, o que acontece? Quando vem uma radiação ionizante, ela vai bater num lugar aleatório do código genético humano. Mas como a maioria dos genes são genes reguladores, ela vai destruir, na maior parte do caso, um gene regulador. Então, vamos dizer assim que a principal disfunção que vai acontecer em função disso, da ionização, é a destruição ou na inoperação de um gene regulador, né? Bom, isso acontece porque a partícula ionizante ela vai ionizar uma molécula ionizada ela pode se romper formando uma pequena molécula ionizada que nós chamamos de radicais livres, e esses radicais livres é que vão iniciar todo esse processo e podem, digamos assim, esse processo de formação de radicais livres está por trás do processo de destruição de um gene. Mas, como eu falei, você tem muito mais chance de ter um gene regulador sendo destruído ou afetado do que um gene que é responsável pelo surgimento de uma enzima ou uma proteína. Esses genes reguladores, eles são responsáveis principalmente para impedir com que as células produzem proteínas demais,
porque o conjunto de reações químicas que levam à formação de uma proteína é um conjunto de reações muito fortes. Então, sem regulação, o organismo humano ele cresceria desmensuradamente, né, formando monstros, digamos assim. Então, precisa dos genes regulatórios justamente para impedir de que as proteínas sejam formadas descontroladamente, né, e você tenha uma certa ordem na composição dos tecidos dos órgãos do corpo humano, né? Então, se você afetar um gene regulador, você tem alta probabilidade de você aumentar a, o processo, né? Aumentar a velocidade de síntese de proteínas, o que faz também com que a velocidade de reprodução dessas células afetadas seja maior, né? Então, em resumo, a velocidade de reprodução das células cancerígenas é maior dentro dessa hipótese, devido ao fato de que a radiação ela vai, digamos assim, com maior probabilidade de afetar genes que regulam a reprodução das células, né? Então, isso é mais ou menos o quadro, vamos dizer assim, bioquímico que se tem no processo da origem do câncer. Bom, a mutação, claro, a radiação ionizante, né, as partículas radioativas, elas provocam uma mutação no código genético da célula. Então, a célula que vai surgir é uma célula diferenciada, é uma célula mutada. Então, você tem um caso típico de mutação genética. Contudo, a mutação é um processo aleatório. Ele não é um processo ordenado, né? Então, não existe possibilidade de que, através de incidência de radiação em tecidos humanos, você tenha um efeito da produção de, digamos assim, um super-herói, um super-homem, ou um ser organizado mais poderoso, né? Então, quando se descobriu na década de 50 de que a radiação ionizante provoca mutações genéticas, então houve o surgimento de uma série de histórias, né? Histórias em quadrinhos, filmes, atribuindo o surgimento de seres poderosos à mutação devido à radiação. Então, o Homem-Aranha surgiu porque ele foi picado por uma aranha radioativa, o Hulk surgiu porque o Steve Bannon, digamos assim, ele tomou uma dose muito alta de radiação gama, e o Godzilla também surgiu devido a uma dose alta de radioatividade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: doses altas de radiação não podem produzir super-organismos, né? O que ele pode é produzir, vamos dizer assim, células sem função, células mutadas, né? Mas como essa mutação é aleatória, ela nunca vai criar alguma coisa que tenha função, mas uma coisa sem função, né? Uma coisa desordenada e não ordenada. Então, nós não temos essa possibilidade, né, que foi tão apregoada assim nas histórias de ficção. Hoje a gente até está se abandonando a radiação ionizante como precursora de super-heróis. Hoje em dia, os novos super-heróis eles surgem de outras maneiras, e muitos são processos biológicos, né? Como os zumbis, por exemplo, dos filmes de zumbi dos dias de hoje, né? Mas essa é outra história. Vamos voltar aqui ao surgimento do câncer, a carcinogênese. Bom, outra característica digamos assim, do surgimento do câncer é que não é um efeito imediato. Então, você toma doses, mesmo que sejam doses altas, o câncer não vai surgir imediatamente a partir de quando você toma essas doses altas. Nem para doses altas, agudas, nem para doses crônicas, que a gente toma ao longo de toda a vida, né? Então, existe um período de latência, ou seja, um tempo em que demora para o câncer se manifestar. Por quê? Porque você tem todo esse processo de mutação do conteúdo genético das células. Então, essas células precisam se reproduzir e formar tecidos de tamanho macroscópico. Quando chega a um tamanho macroscópico, aqui você tem condições de diagnosticar um tumor cancerígeno. Então, desde a formação da primeira célula
cancerígena, você também tem a possibilidade dessa primeira célula morrer por algum processo outro qualquer, né? Mas desde o surgimento da primeira célula cancerígena até um tumor, você tem um período que leva anos, né? Leva anos até haver a possibilidade de ter um tumor de tamanho macroscópico. Então, isso ficou bastante evidente quando se estudou as taxas de incidência de câncer em Hiroshima e Nagasaki a partir da explosão das bombas atômicas, né? Então, o que se sabe é que depois da explosão das bombas atômicas, nos anos subsequentes, a taxa de incidência de câncer na população que não morreu imediatamente com as explosões, mas morava nas imediações das cidades, não no centro das cidades, essas pessoas passaram a ter câncer. E aí se contou a quantidade de casos de câncer ao longo do tempo, né? Então, o que se observa é essa curva aqui, ó. Então, a partir dos primeiros anos, depois da explosão da bomba, se começou a verificar o aumento da incidência de casos de câncer, mas até 10 anos, nem tanto, né? Mas até 50 anos depois da explosão. Então, isso significa que o câncer, ele demora muitos anos para se formar, né? Então, você pode ter um processo que já se iniciou e você não sabe disso, né? Então, basta dizer, por exemplo, vamos pegar o estado de Mato Grosso, em que você tem, por exemplo, o hábito de fumar, você tem as fumaças queimadas, mas principalmente os agrotóxicos, como agentes cancerígenos, além da radiação, né? A radiação, nesse caso, frente à ação dos agrotóxicos, é menos cancerígena. Então, você tem, nos dias de hoje, uma incidência de câncer de 8% da população. Isso significa que 8% das pessoas adultas no estado apresentam câncer, né? Apresentam um caso de câncer. Então, para vocês verem como o câncer é, digamos assim, comum, né? E no Brasil, o câncer está ultrapassando os problemas cardíacos como principal fator que leva à morte, né, das pessoas. Então, a principal doença, hoje em dia, nós podemos dizer que é o câncer no Brasil, e os problemas cardíacos estão ficando em segundo lugar, né? Então, você tem assim, um período para que o câncer possa se manifestar, que é de vários anos. É lógico que isso é estatístico, né? Então, significa você, se tomar uma dose de radiação razoavelmente alta, pode ser que depois de um ano você apresente o quadro de câncer, depois de um mês você apresenta o caso de câncer, mas a probabilidade disso acontecer é bem menor do que de décadas, né? Então, nós sabemos que as pessoas que normalmente têm câncer, na sua maioria, são pessoas com mais de 40 anos, né? Então, hoje em dia, depois vou mostrar uma tabela mais completa, mas hoje em dia se admite que o período de latência para a maior parte dos casos de câncer seja superior a 20 anos, né? Então, aqui no caso específico do tipo de câncer que a explosão de Hiroshima e Nagasaki naquelas condições gerou, é da ordem de 50 anos, vamos dizer assim, né? Mas é estatística, significa que depois de 20 anos você tem uma probabilidade de ter câncer, em 30 anos você tem uma probabilidade maior, né? Se você não apresenta um quadro de câncer com 20 anos, 40 anos maior ainda e o máximo em 50 anos, né? Contudo, há tipos de câncer cujo período de latência é bem menor. Então, é a leucemia, por exemplo, né? A leucemia, ela tem um desenvolvimento muito mais rápido. Talvez isso está ligado à taxa de reprodução das células alteradas, não mutadas, no caso da leucemia, que seriam os glóbulos brancos, né? Os leucócitos. Então, você tem um tempo de latência que é menor de 10 anos, né? Uns 5 anos, vamos dizer assim. Então, por isso que é comum haver casos de leucemia em crianças, e outros tipos de câncer não é tão comum assim você tem em crianças, né? Mas a leucemia sim, né? Então, a leucemia é uma coisa muito triste, né?
porque crianças podem ser acometidas. Então, assim, já numa idade tenra, né, uma idade muito jovem, como 5, 7 anos, nós temos sim já uma possibilidade de ter leucemia que é razoável, digamos assim, que, digamos assim, menos de 1% da população como um todo, mas mais razoável ainda, né? Aqui então nós temos uma tabela que nos informa qual é o período de latência para vários tipos de câncer ou câncer em várias partes do organismo humano, né? Mas nós vemos aqui que nós temos esta coluna, o período de latência em anos, e aqui o platô, né? Então o período de latência ele é definido com uma lógica muito semelhante ao da descrição de como que o número de átomos ou a atividade dos átomos muda ao longo do tempo, né? Então, se você for pensar numa exponencial é, é, que é proporcional a um lambda ali, e esse lambda é inverso do período de latência, o que nós temos? Por exemplo, quando você tem uma série radioativa, então um elemento filho, que é filho de um elemento de meia-vida longa, ele atinge o equilíbrio com seu pai depois de 3 meias-vidas. Então, normalmente você tem um parâmetro aqui, que é, pensando na mesma lógica, um parâmetro correspondente ao período latente, que, digamos assim, seria 1/3 do máximo, do platô que você tem aqui, né? Se a gente voltar aqui, você tem um platô aqui nos 50 anos, mas não é esse o período de latência, seria mais ou menos 1/3 disso, né? Então, o período de latência normalmente se considera 30 anos para a maioria dos casos de câncer, né? O platô. Então, o período de latência seria 10 anos, né? Então, mas você, quando vê que o período de latência, ouve falar que o período de latência é 10 anos, você imagina que o tempo necessário para você ter a maior probabilidade de apresentar um caso de câncer seria 3 vezes maior, né? Então, o período de latência de 10 anos, a maior probabilidade estaria em 30 anos, né? Então, nós vemos aqui que a maior parte dos casos de câncer tem um período de latência de 30 anos, né? Então, por exemplo, nos ossos, né? Câncer nos ossos, o câncer nas mamas, no aparelho respiratório, né? Pulmão, aparelho respiratório, pâncreas, estômago, assim vai, né? Nós observamos também que até no útero, né, o feto no útero é capaz de desenvolver câncer, e isso corresponde a um período de latência muito curto em geral, né, porque as células que estão em processo de desenvolvimento no útero têm outra taxa de reprodução, mas o que nos chama particular atenção aqui é, de fato, o período de latência curto que nós temos para a leucemia, né? Então, o caso de leucemia que é muito distinto de outros períodos de latência, né? A maioria dos outros ou é 15 ou é 10 anos, dependendo da parte do organismo que se refere, mas no caso da leucemia se considera 2 anos como período de latência. Então, isso é porque como que evolui ao longo do tempo a probabilidade de se apresentar um caso de câncer, né? Então, aqui nós temos, né, nesse vídeo, então, os principais conceitos, né, abordados de uma maneira qualitativa, necessários para entender quais são os principais efeitos da radioatividade no organismo humano. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver alguns cálculos de dose. Então, vamos ver diversas situações diferentes e como que a gente pode fazer uma avaliação, uma estimativa da dose que uma pessoa vai tomar em cada uma dessas situações.